Dos episódios anteriores, a irmã de Zacari havia abandonado Zacari por conta de um ciúmes que despertou a partir do momento que Zacari começou a sua vida pública em um serviço público. E nesse momento, como dito no episódio anterior, Zacari não sabia administrar e equacionar as despesas compartilhadas. E esse ciúme despertado e suspeita despertada pela irmã de Zacari já veio fomentado também das circunstâncias sociais em que Zacari já estava vivendo e que Zacari por si mesmo já entendia que a tendência era que as pessoas com o tempo desconfiassem de sua postura e de sua idoneidade pelo fato dele ter dificuldade com a sociabilização e pelo fato dele ter o autismo. Então Zacari já estava morando só, já teve que se ajeitar para morar só, porém Zacari ainda não tinha condições para poder administrar uma coisa sozinho, uma casa ou que fosse uma morada de aluguel, e ele pediu um apoio momentâneo para um tio conhecido dele, e esse tio o ajudou a princípio, né, até o momento em que ele conseguisse, né, receber o seu imóvel que ele tinha iniciado o financiamento. Então Zacari estava próximo de viver a sua vida independente e a sua irmã também já estava vivendo a sua vida independente. Houve esse rompimento desse elo parentesco, e cada um foi para o seu lado. Em contrapartida, Zacari havia recebido diversos e-mails de Mazele, vindos da África, e quando Zacari abriu um dos últimos e-mails, a última vez que ele abriu o e-mail, ele visualizou um dos últimos e-mails que tinha um sinal de prioridade. Então Zacari leu primeiramente esse antes de ler os anteriores, e ele percebeu que essa prioridade já estava falando se Zacari realmente tinha recebido um valor que havia sido transferido para sua conta e se estava tudo certo, como que estava, e a partir dali então Zacari ia começar a receber algumas diretrizes de como ele iria lidar com essa situação. Então Zacari, a primeira coisa que ele fez após receber esse e-mail foi ler os e-mails anteriores, ver do que se tratava, e ele percebeu ali, né, mais comprovadamente, né, foi um momento clímax da comprovação de que realmente existia uma pessoa do outro lado do mundo, né, em outro continente, né, dialogando com ele. E Zacari obviamente fez a conferência em sua conta, e ele realmente tinha um valor milionário na sua conta. E depois disso Zacari não via a hora de abrir o seu e-mail novamente para poder conversar com essa pessoa, né, com a Ellen Mazelle. E nas cartas Ellen orientava ele e dizia para ele que ele precisava dar as respostas, dizer se estava tudo ok, e ele precisava da carta de Mazelle para ser apresentada no banco para justificar para o banco de onde que estava vindo, né, aquela verba, aquele montante. Então, uma das mensagens já existia um anexo, que era uma carta importante de Mazelle exemplificando, né, especificando na carta a origem da verba, né, e que se tratava de uma verba
logicamente totalmente lícita, que havia sido destinada para o Médicos Sem Fronteira, né, que trabalham na fronteira de outros países, e que não havia dado certo momentaneamente, mas que isso havia sido destinado para Zacari. Então ali tinha todas as especificações e Mazelli estava passando outras orientações também para Zacari. Dessa dialogação surgiu daí também uma amizade virtual, então entre Zacari e Ellen Mazelli. E Zacari obviamente estava a um passo de aprender muita coisa que ele não sabia, até mesmo porque Mazelli já era de uma família de classe alta e Zacari estava ascendendo de uma classe baixa, né? Então Zacari ele tinha muita coisa a aprender, mas muita coisa também que Zacari já aprendia no dia a dia, no cotidiano, dentro da sua própria condição difícil de vida, dentro da sua própria solicitude. Isso logicamente servia como maturidade para Zacari, né? Então Zacari percebeu que algumas pessoas do banco também ligavam para ele, né, para falar de negócios, logicamente agora com um valor milionário. Então Zacari começou aos poucos a adquirir essa maturidade de relação com os bancos e também frente às cartas de Mazelli, Zacari percebeu que ele precisava fazer praticamente um estudo das orientações de Mazelli para saber como ser agora uma pessoa, dessa vez de classe alta, né? Mas Zacari, a grande proeza de Zacari era que Zacari não era uma pessoa ostentadora. Então, para Zacari não fez grandes diferenças o depósito milionário em sua conta, porque Zacari sabia viver muito bem sem aquele capital momentaneamente, né? Então Zacari ele não se tornou uma pessoa ostentadora, até mesmo porque o autismo não lhe conferia isso. As características do autista são características de pessoa que aprecia muito a natureza, né? O autista em si ele é bastante essencialista e naturalista, então obviamente que Zacari ele não se importou muito, né? Ele não caiu uma ficha e ele nem bebeu do cálice, né, da ostentação, né, e nem do cálice da ambição. Então Zacari obviamente continuou a ser a pessoa quem ele era, viver o dia a dia como era, e logicamente que as tramas continuavam porque muita pessoa ainda achava que Zacari realmente era quem ele era, e muitas pessoas que percebiam, que começavam a perceber a partir desse momento que Zacari tinha mais condições do que parecia, essas pessoas, né, a partir desse momento, elas já se tornavam aliadas de Zacari. Então Zacari passou a ter uma moralidade a partir desse momento, da última carta prioritária de Mazelli. Então essa carta prioritária de Mazelli conferiu a Zacari uma grande moral, logicamente não percebida por Zacari, porque naturalmente as pessoas se vendiam, naturalmente as pessoas na sociedade elas tendem, né, a ter afinidade por pessoas que têm condições ou por pessoas que financiam momentos de alegria ou dia a dia. Então, como despesa passou a não ser preocupação para Zacari, enquanto Zacari não ligava para despesas e não ligava para atentar a essas coisas financeiras, muitas pessoas que percebiam a facilidade como Zacari estava vivendo, embora não conhecessem Zacari, passaram a entender Zacari como uma pessoa com grande moral na sociedade. Então os próprios grupos que atacavam a moral de Zacari começaram a diminuir gradativamente,
começaram a se acuar gradativamente, porque no momento em que esses grupos atacavam Zacari, outros grupos que já o conheciam, né, não concordavam com os ataques que proferiam a Zacari. Então Zacari passou a ser capaz, né, de formar opiniões na sociedade pelo simples ato de ser nobre, pelo simples ato dele ser agora uma pessoa da alta sociedade. Logicamente sem ele perceber, mas as pessoas ao seu redor percebiam que algo diferente tinha em Zacari, porque ele não tinha as mesmas dificuldades que as pessoas tinham. Então, logicamente que as pessoas suspeitavam de que Zacari era oriundo de alguma família que tinha condições financeiras, ou que Zacari ele tinha algum pai rico ou alguma mãe rica e que tudo era fácil para Zacari. Mas muitas pessoas que acabaram de conhecer Zacari sequer imaginavam as dificuldades que ele tinha passado, né, momentos antes da última carta de Mazé. Então foi muito interessante essa moralidade que Zacari começou a construir automaticamente pós carta de Mazé, pós conversação com Ellen Mazé, e Zacari passou então a ser uma pessoa mais benquista socialmente. E logicamente que aos grupos que ainda não sabiam, não percebiam, para esses grupos bastou ver Zacari, né? Bastou ver que para perceber que algumas mudanças eram por conta, né? Deduziram logicamente que algumas mudanças eram por conta do simples concurso que ele tinha passado e sido chamado. Então algumas pessoas continuaram os ataques por tentar ainda intimidar Zacari pelo fato de demonstrar para Zacari que um simples trabalho não iria fazer com que Zacari limpasse sua reputação ou limpasse alguma coisa que possivelmente estaria maculado, né, socialmente. E Zacari, logicamente, como autista, não enxergava tudo isso, mas essas coisas aconteciam constantemente na sociedade e constantemente Zacari ele era então pichado na sociedade por esses grupos que ainda existiam, né? E que bastava um grão-vizir para que esses grupos se manifestassem perante as mídias. E foi um momento em que Zacari recebeu uma ameaça de um diretor de um jornal de muita classe baixa, né, que era aquele jornal de farol, que era um jornal que se vendia para grupos políticos em troca de pequenos favores, pequenos ou favores que para esse tipo de jornal eram favores consideráveis. Então esse jornal ele fazia o jogo político do político que o financiasse. Então, logicamente, como o Zacari estava dentro de uma de um factoide, então esse jornal tão logo se aproveitou da situação e esse jornal de uma maneira de muito baixo nível, né, atacou o Zacari como se Zacari fosse um inimigo, né? E na verdade o jornal estava se vendendo para alguns grupos políticos que eram contra a atitude visionária, né, de Zacari, que começou-se a criar essa rivalidade, achando que existia ali uma guerra de família, que na verdade nunca existiu, que na verdade Zacari sempre teve muito boa fé, né, e sempre bom ânimo pela vida, e sempre muita autenticidade em fazer as coisas dentro do seu espectro autista. Então, obviamente que Zacari continuou a viver a sua vida normalmente. Então, Zacari ele ainda não tinha carro. Então, se ele tinha que andar um percurso a pé de um trecho da cidade para outro trecho, ele andava, né? Então, foi nesse momento que ele, andando de um trecho até a sua casa, ele recebeu o ataque então desse diretor do Jornal do Farol, né? E esse diretor o atacou, né? E o ameaçou e ficou seguindo
ele durante o trajeto para sua casa durante um tempo, e Zacari, não sabendo o que estava acontecendo, continuou logicamente o seu percurso e logicamente que Zacari depois, dentro de uma análise, percebeu depois que aquela suspeita que ele tinha de que esses grupos não só existiam e atacavam, eram presentes, eles ainda se acaloravam, né? Então Zacari ficou um pouco preocupado com isso, né? Mas logicamente que Zacari não tinha a percepção não autista de entender todo o contexto. Então Zacari ainda cometia muitas atitudes que eram duvidosas socialmente, que a sociedade não aprovava, né? Como algumas atitudes ainda de tentar ligar para algum parente para saber se mesmo ele não sendo filho do suposto pai cujo exame tinha dado negativo, né? Se estava tudo bem, mas a família de lá, logicamente que ela entendia como se fosse um importúnio ainda, né? Até mesmo porque eles entendiam que Zacari podia continuar a duvidar do exame, porque ele tinha judicialmente uma capacidade, né? E um direito, logicamente, de pedir um novo exame, uma nova conferência. Só que Zacari, logicamente, não tinha essa intenção, mas como ele não entendia que o não autista ele suspeita maldades, então ele ia conversar com a outra família na, na mais inocência, né, na maior inocência, e obviamente que a outra família entendia de outra forma, muitas pessoas entendiam de outra maneira e continuava uma rivalidade que na verdade nunca existiu. Então Zacari ainda era essa pessoa inocente por conta do seu autismo, e foi graças a Deus que nunca nada aconteceu com Zacari, ele não recebeu nenhum atentado contra a sua vida, mas é algo que obviamente fica claro, né, que poderia ter acontecido, né, e muitas pessoas não iriam saber que Zacari era autista, porque para muitas pessoas Zacari era uma pessoa que importunava, ou ele era um delinquente que importunava outras pessoas, ou brigava socialmente por uma coisa sem analisar fatos e sem analisar as coisas como a sociedade é. Então, para a sociedade, ele era um antissistêmico natural da sociedade, que no entender da sociedade acontecia com todo bastardo que fosse tentar recuperar alguma dignidade social. Mas Zacari muito longe disso, Zacari muito longe dessas percepções, muito longe de entender todas essas articulações. Zacari, o mais novo milionário então da cidade, ele continuava vivendo sua vida simples. Muitas dessas pessoas não sabiam que Zacari agora era o mais novo milionário da cidade, né? E Zacari, obviamente, que continuou a trama com Ellen Mazelli, que agora havia se tornado sua melhor amiga, então, né? Após o rompimento da amizade e da irmandade com Fiona, que é a sua irmã de sangue, consanguínea. Então Zacari, ele não estava só. Isso foi muito importante para Zacari William, porque Zacari, obviamente, ele precisava de apoio, e esse apoio do trabalho, né, do serviço público e do concurso público, somado ao apoio do grupo político que o ajudava e que o acompanhava, e que Zacari sabia da existência desse grupo, sentia a presença desse grupo o protegendo, e ainda mais a presença agora de Vuzo Mazelli em sua vida e das cartas e das orientações de Mazelli. Zacari então estava próximo de se tornar um autista pleno, um autista com todos os recursos que uma pessoa precisa para viver socialmente, né, viver integrado socialmente,
recuperar qualquer tipo de lesão social que havia sofrido e lutar, né, pela sua saúde, lutar pela sua dignidade, né? Então o Zachary, ele estava a um passo de se tornar um autista pleno, um autista agora capaz de defender os seus ideais autistas, coisa que em todo o mundo, em toda a esfera global, ainda não havia existido. Um próprio autista, né, financiando o seu próprio tratamento e se tornando, né, uma, um formador de opinião, um formador de cultura, né, e sendo importante para a sociedade, né, cada atitude sua sendo importante para a sociedade. Então Zachary fez questão, né, de compreender esse autismo e começou, logicamente, a efetuar um estudo muito profundo sobre o essencialismo, né, sobre a essência do autismo, que na verdade era o que Zachary seguia, pelo fato da própria natureza autista ser essencialista, né, e não ser uma natureza existencialista, porque Zachary ele se importava mais com coisas essenciais do que com a própria existência, o próprio dia a dia, né? O motivo, né? E a prova disso era que Zachary tinha condições agora de morar, por exemplo, em uma mansão e ter um carro de luxo, e Zachary não fazia a menor questão de morar em uma mansão ou de ter um carro de luxo ou de usufruir das regalias que agora ele tinha. Então ele apreciava muito mais o dia a dia simples, né? Continuou a sua natureza autista e obviamente que continuou a sua grande amizade com Mazelle e a trama que ele tinha com a dama do Infoncentro. Logicamente foi uma trama que não foi procedente, porque a menina do Infoncentro preferiu acreditar naquilo que a sociedade falava de Zachary, e obviamente que Zachary não teve nada com a dama do Infoncentro, né? E ficou então apenas uma história com a dama do Infoncentro, apenas uma história mal contada, e que Zachary, em alguns momentos de sua vida, né, quis reconsertar, né, quis tentar consertar novamente, mas essas tentativas sempre foram frustrantes, até o momento em que Zachary começou a perceber, né, que o tempo possui um valor muito importante na vida das pessoas, e que quando ele observava a rede social da dama do Infoncentro, Zachary percebia, né, de certa forma, um arrependimento nessa pessoa de não ter conhecido Zachary, porque aonde Zachary era apresentado a partir do momento da carta de Mazelle e a partir do momento da sua moralidade social, dava a entender que Zachary era uma pessoa muito abençoada e muito rica. Então Zachary ele começou a ficar com a sua imagem, né, bem produzida socialmente, e obviamente que todas as pessoas que o constrangeram a partir de então começaram a ter um outro pensamento sobre ele, e aquelas pessoas que faziam isso ocultamente passaram a deixar de lado, né, as ofensas, e passaram a não demonstrar para Zachary que elas faziam isso ocultamente, já para não dar a entender que elas eram contra Zachary, porque elas já perceberam que contra Zachary não dava. Zachary agora era uma pessoa, né, milionária na sociedade, então Zachary ele tinha a sua reputação comendadora, né? Ele tinha a sua representação social muito forte, né? Mesmo ele não tendo essa conscientização, mesmo ele não tendo consciência disso, mas por a sua vida automaticamente se tornar mais fácil, as pessoas iam percebendo devagar e isso ia se alastrando. Então as próprias garotas, elas começaram a comentar, né? As próprias garotas vizinhas e de bairro começavam a comentar sobre a possibilidade se Zachary tinha
uma pretendente ou não, as pessoas já cobiçavam Zacari, as mães já cobiçavam Zacari para de repente Zacari se casar com suas filhas. Então a vida de Zacari começou a ficar uma vida muito notória socialmente. Então, se vocês querem continuar, né, assistindo a novela, eu peço para vocês que não percam o próximo episódio, né, aqui no canal Frater, que será o episódio 7, né? Peço para vocês também continuar dando seus joinhas e a compartilhar essa iniciativa da novela autista Magnitude Zero, que está ficando, a trama dela está ficando muito boa. Então eu peço para vocês continuar assistindo e continuar ajudando o canal Frater, né, a expandir essa ideia, a levar essa ideia do autismo e altruísmo adiante. Muito obrigado pela presença de vocês. O canal Frater aguarda vocês no próximo episódio.